Análise de estruturas isostáticas, módulo 1, parte 3, estatia de estruturas articuladas e estruturas 3D. Com o presente módulo, prossegue-se a análise e discussão dos conceitos relacionados com a estatia de estruturas, sendo abordados agora os seguintes tópicos: a definição das estruturas articuladas, a estatia de estruturas articuladas e simplificação da análise, e, finalmente, a estatia de estruturas tridimensionais. Relativamente ao conceito do que é uma estrutura articulada, denominam-se por estruturas articuladas ou treliças as estruturas reticuladas cujas barras estão ligadas entre si e com o exterior através de articulações ou rótulas. As barras apresentam eixo reto e estão sujeitas predominantemente a cargas apenas nos nós, não transmitindo momentos entre si. Como se demonstrará adiante, sempre que não existem cargas no vão dos elementos, estes elementos apresentarão apenas esforço axial. Considere-se então a estrutura articulada da seguinte figura e suponha-se que se pretende determinar a estatia interior desta estrutura. O cálculo, como sempre, é iniciado pela atomização da estrutura, separação em todas as barras que a compõem, ou seja, pensando na estrutura em todos os seus elementos, qual Lego que irei ter que juntar para transformar na figura inicial. Um dos elementos escolhidos, obviamente, será a estrutura base, sendo os restantes adicionados progressivamente. E, portanto, à minha estrutura base eu vou escolher o primeiro elemento da estrutura do lado esquerdo. A este elemento eu irei adicionar um elemento em baixo, que se junta ao primeiro através de uma rótula e, portanto, por duas ligações e três equações. E um segundo elemento inclinado, agora na direção contrária, que terá duas ligações em cima e duas ligações em baixo, ou seja, quatro ligações, introduzindo também ele três equações. O que é que eu concluo deste processo? É que à minha estrutura base, quando eu juntei duas barras articuladas unidas no mesmo nó, introduzi 6 ligações e 6 equações e, consequentemente, obtive uma estrutura garantidamente isostática. Quando eu juntar a esta estrutura mais uma barra, e juntarei, obviamente, esta barra num único nó e, portanto, duas ligações, três equações, e adicionar a outra barra inclinada com mais quatro ligações, três equações, estarei, portanto, a adicionar duas barras unidas no mesmo nó e, consequentemente, estou a adicionar 6 ligações e 6 equações e, logo, estou a adicionar uma subestrutura isostática. Se a esta estrutura eu vou adicionar novamente agora mais uma barra que tem duas ligações e três equações e outra barra inclinada com mais quatro ligações e três equações, estou novamente a adicionar uma estrutura isostática à minha estrutura isostática. E, portanto, quando eu repito o processo e adiciono mais duas barras unidas no mesmo nó, portanto, duas ligações, três equações, quatro ligações, três equações, liguei ou juntei uma nova estrutura isostática e termino, obviamente, para obter a estrutura dada, juntando mais duas barras unidas no mesmo nó, o que dá duas ligações, três equações da primeira, mais quatro ligações, três equações da segunda e, consequentemente, uma nova subestrutura isostática. A principal conclusão a retirar é que, se uma estrutura isostática se adicionarem duas barras biarticuladas concorrentes entre si numa rótula, a estatia da estrutura não se altera, permanecendo isostática. Portanto, a estatia interior de uma estrutura articulada, podemos então sempre dizer que sempre que a estrutura puder ser compreendida como composta por três barras biarticuladas, a que se adicionam duas barras biarticuladas concorrentes entre si numa rótula, a estrutura pode ser de imediato classificada de interiormente isostática. Portanto, cá está, a uma barra, se eu juntar duas barras concorrentes no mesmo nó biarticuladas, a estrutura é isostática.
Se juntar mais duas barras, a estrutura permanece isostática. Se juntar mais duas barras, continua-se isostática e assim sucessivamente. E, portanto, este é um conceito que nos ajuda. Passando agora à questão da estatia de uma estrutura articulada, mas tridimensional. Se a estrutura for tridimensional, os conceitos atrás ilustrados também lhes são aplicáveis, havendo que efetuar ajustes no que respeita ao número de forças internas, que agora passa a ser de máximo de 6 por nó, e de equações de equilíbrio, que serão 6 por barra. Relativamente às forças de ligação, refira-se que a uma rótula esférica estão sempre associadas 3 incógnitas, enquanto que numa ligação de continuidade o número de forças internas é igual a 6, tantas quantas as equações de equilíbrio. O problema que as estruturas tridimensionais têm, ou a questão que é preciso ter cuidado, é a existência de barras biarticuladas neste tipo de estruturas. Quando numa estrutura articulada tridimensional, com forças atuantes apenas nos nós, estivermos perante, portanto, este tipo de estruturas, não existirão cargas que mobilizem os momentos torcedores das barras. E, portanto, por esta razão, a equação associada aos momentos torcedores não pode ser utilizada e, portanto, deve ser eliminada, reduzindo-se em 1 o número de equações por barra biarticulada existente. Exemplo. Análise da estatia desta treliça tridimensional. Vamos então procurar calcular qual é a sua estatia exterior, interior e global, procedendo, como temos procedido até aqui, pelas diferentes metodologias. Bom, sendo a estrutura, apresentando a estrutura 3 apoios fixos, cada apoio fixo numa estrutura tridimensional corresponde a 3 forças de ligação e, portanto, neste caso teremos 3 forças de ligação no primeiro apoio, mais 3 forças de ligação no segundo apoio, mais 3 forças de ligação no terceiro. Ou seja, a estatia exterior desta estrutura, temos um total de reações igual a 9, porque, como a estrutura é tridimensional, só temos disponível 6 equações, consequentemente, esta estrutura, o αe, será 9 menos 6, ou seja, 3, sendo a estrutura classificada como hiperstática de terceiro grau, exteriormente. Para a análise da estatia interior deste tipo de estruturas, sendo tridimensional, alerte desde já que a complexidade aumenta deste processo e, portanto, vamos analisar a reconstrução. Primeiro, atomizamos esta estrutura, olhando para ela, concluímos que tem 6 barras. Vamos, portanto, considerar essas 6 barras separadas. Vou considerar uma qualquer delas, escolhi esta como minha estrutura base de início de trabalho. É esta estrutura base e, por forma a eu não perder o norte, vou assinalá-la a verde na minha estrutura. Portanto, esta barra já está tratada. Vou então agora introduzindo barra a barra e analisando o número de ligações e o número de equações correspondentes. E então, quando introduzimos a primeira barra, ela só estará unida numa rótula e, consequentemente, teremos 3 ligações para as 6 equações que vamos introduzir. 3 ligações, 6 equações, e cá está, introduzimos aquela barra. Passando agora à introdução da segunda barra, esta barra, e estou a pensar na base, vai agora unir-se nas duas rótulas, nas duas extremidades. Teremos 6 equações, 6 ligações, 6 equações. Passando agora às 3 barras que levam, digamos assim, ao topo superior. Temos a primeira, quando a coloco, ela liga-se apenas em baixo e, portanto, tem 3 ligações, 6 equações. E quando passarmos para a segunda barra, ela já se liga em cima e liga-se em baixo e, portanto, temos 6 equações, 6 ligações. E, finalmente, a última barra corresponderá também a uma ligação completa em cima e em baixo, o que corresponderá a 6 ligações, 6 equações. Fazendo o balanço deste número de ligações e de equações, chegamos rapidamente à conclusão que temos 24 ligações e 30 equações.
No entanto, destas 30 equações, porque estamos perante uma estrutura que tem 6 barras, todas elas biarticuladas, então estas barras não podem mobilizar momentos torsores e, como tal, vamos ter de reduzir o número de equações em 1 grau por cada barra biarticulada, sendo as barras 6, isto fica 24 menos 30 menos 6, o que dá 24 menos 24, ou seja, esta estrutura é isostática. Em termos de nota, deixo aqui o conselho de que, provavelmente, para as estruturas tridimensionais, o cálculo da estatia interior é talvez preferível começar pelo cálculo da estatia global, aplicando o método das estruturas arborescentes e obtendo depois a estatia interior pela diferença entre a estatia global e a estatia exterior. Passando agora ao cálculo da estatia global, e vou aplicar para o efeito o método das estruturas arborescentes, um pouco para mostrar como é que ele poderia ser aplicado nesta estrutura. Tendo ele 3 apoios, eu tenho que garantir 3 árvores, tenho que introduzir tantos cortes quantos os apoios, neste caso 3. E vamos então, começo por cortar um e separei o apoio 1 do apoio 2. Vou cortar, o meu corte 2 vai-me separar o apoio da direita do apoio traseiro e vou também cortar em baixo, separando os 3 apoios. Portanto, os apoios com estes 3 cortes ficaram separados na base, no entanto, ainda têm a ligação possível através das hastes. Portanto, vou ter que cortar uma das hastes e o apoio da esquerda já está completamente isolado, mas os outros ainda têm uma barra em contacto que terei que cortar e, portanto, ao cortar, ao proceder ao quinto corte, finalmente criei 3 árvores independentes. E, portanto, foram 5 os cortes. O tal corresponde ao corte de 5 vezes 6, 30 ligações. Quando agora eu vou fazer a contabilidade de quantas ligações é que eu tenho que introduzir para que as minhas árvores fiquem isostáticas, começando pela subestrutura da esquerda, a primeira barra, como está apoiada, precisa de 3 ligações. Quando introduz a segunda barra, serão outras 3 ligações e a terceira barra, outras 3 ligações, e com estas 9 ligações, a árvore da esquerda ficou isostática. Passemos à análise da árvore da direita. Serão precisas 3 ligações também para agarrar uma das barras. No entanto, preciso de mais 3 e de mais 3, ou seja, também preciso de mais 9 para tornar esta subestrutura completamente isostática. Finalmente, quando for para a última das árvores, tenho que agarrar uma qualquer barra da base. Serão 3 ligações, mas como tenho outra barra na base, terei mais 3 ligações. Da base parte uma barra para cima, tenho mais 3 ligações. E finalmente tenho 2 barras isoladas em cima, que tenho que agarrá-las, cada uma delas com 3 ligações. E, portanto, isto dá-me 15 ligações. Portanto, se eu somar, isto dá-me ao total, portanto, 11 conjuntos de 3 ligações, o que são 33 ligações. Portanto, quando nós fazemos o cálculo para esta estrutura, como sabemos que temos 6 barras biarticuladas, então a estatia global será o número de ligações cortadas, que no nosso caso serão 30, menos o número de ligações introduzidas, que foram 33, menos o número de barras biarticuladas, que são 6, e portanto isto dá 30 menos, no fim de contas, 27, o que dá 3 enquanto estatia global desta estrutura. E, portanto, é uma estrutura globalmente hiperstática de terceiro grau. Sendo exteriormente hiperstática de terceiro grau, obviamente que esta estrutura resulta interiormente isostática, como mesmo agora tínhamos demonstrado que o é. Por forma a dominar bem o conceito das treliças também na sua componente espacial, tridimensional, vamos então agora adicionar à estrutura anterior, que já sabemos que interiormente é isostática e que globalmente é hiperstática de terceiro grau, vamos adicionar 3 barras biarticuladas concorrentes entre si numa rótula. Portanto,
esta nova estrutura, para procedermos à análise da estatia global, vamos fazê-lo através do método das estruturas arborescentes. Temos que aplicar tantos cortes quanto os necessários para transformar esta estrutura com 3 árvores independentes. Portanto, os primeiros 5 cortes são os mesmos que nos garantem as 3 árvores independentes dos 3 apoios da parte, digamos assim, da componente inicial. Agora temos as 3 barras, entre aspas, a unirem-se às árvores que já temos. Temos de as cortar por forma a não termos malhas fechadas, portanto teremos que fazer mais 2 cortes para que isso aconteça. Ao todo, portanto, introduzimos 7 cortes, o que nos conduz a um total de 7 vezes 6, 42 ligações cortadas. Quando agora procedemos à análise das ligações que temos que introduzir para transformar estas 3 árvores em estruturas isostáticas, rapidamente concluímos que no apoio da esquerda nada se alterou, continuam a ser as novas ligações. No apoio da direita temos as mesmas 9, mas agora acrescidas de mais uma barra que lá vai ter, o que dá um 12. E do novo apoio, além das 3 barras, das 5 barras que já tínhamos, temos agora mais 3 barras e, portanto, ao todo temos 3 mais 3 mais 3, mais 3 mais 3 em termos globais e outros 3 para pôr, digamos assim, a estrutura anterior e, finalmente, como eu já pus uma das barras novas, agora só me faltam mais 2 conjuntos, no fim de contas, de 3 para finalizar o conjunto total e permanecer tudo como isostático. Fazendo agora a contabilidade do número de conjuntos de 3 ligações que eu introduzi, ao todo foram 16, isso corresponde, portanto, a 16 vezes 3, 48 ligações introduzidas, pelo que a nossa estatia global será 42 menos 48, mas às quais eu terei ainda que descontar o número de barras biarticuladas. Se inicialmente eram 6, eu introduzi mais 3, passaram a ser 9, e então temos 42 menos 48 menos 9, o que nos conduz novamente à estatia global igual a 3. Ou seja, se a estatia global é a mesma, se a estatia exterior é a mesma, a estatia interior tem que ser igual, e ou seja, quando eu introduzi 3 barras biarticuladas no mesmo nó, então não alterei a estatia interior da estrutura. E, portanto, esta estrutura permaneceu globalmente hiperstática de terceiro grau. Portanto, e logo a sua estatia interior permanece isostática. Do exemplo anterior, é possível, portanto, concluir que sempre que uma estrutura tridimensional puder ser compreendida como composta por 6 barras biarticuladas a que se adicionam 3 barras biarticuladas concorrentes entre si numa mesma rótula, a estrutura pode ser de imediato classificada de interiormente isostática. Cá está, se esta estrutura é isostática e se eu a ela adicionar um conjunto de 3 barras biarticuladas, todas unidas no mesmo na rótula, então esta estrutura que eu obtenho permanece isostática. Casos excepcionais. No que diz respeito aos casos excepcionais de ligações mal distribuídas, assumo que em estruturas 3D o problema é mais complexo e requer um maior cuidado. Portanto, a finalizar esta temática, vou chamar a atenção para esta maior complexidade / dificuldade de percepção dos casos de ligações mal distribuídas em estruturas 3D. De uma forma genérica e à semelhança das estruturas planas, as ligações exteriores encontram-se mal distribuídas quando não existem reações que impeçam movimentos de translação ou de rotação da estrutura. E, portanto, é em relação a isso que temos que estar atentos. Passemos então a um exemplo de uma estrutura tridimensional com ligações ao exterior mal distribuídas. Portanto, a estrutura que nos é fornecida tem a sua estatia exterior, já sabemos que é dada pelo número de reações menos 6. A estrutura tem 4 apoios, um apoio fixo e 3 encastramentos deslizantes.
Portanto, a todos eles irão corresponder 3 reações, portanto, o apoio fixo, 3 reações, que são 3 forças, o encastramento deslizante também são 3 reações, que é uma força e 2 momentos, e, portanto, nos 2 apoios de trás a situação repete-se e ao todo iremos ter 12 reações nesta estrutura, pelo que a sua estatia exterior será 12 menos 6 igual a 6 e esta estrutura seria classificável em princípio como hiperstática de sexto grau. No entanto, se atendermos à estrutura, rapidamente nos apercebemos que não existe nada que impeça esta estrutura de rodar em torno do apoio frontal esquerdo dela. Portanto, nada impede, aquela rótula não impede a rotação, impede apenas o deslocamento e dos outros apoios não há nenhum impedimento de deslocamento no plano, digamos assim, da base. E, portanto, a estrutura poderá rodar e, podendo rodar, trata-se de um exemplo de ligações mal distribuídas. E, como tal, não é classificável. Prosseguiu-se então neste módulo a análise e discussão dos conceitos relacionados com a estatia de estruturas, tendo sido abordados os tópicos relacionados com estruturas articuladas, definimos o que é uma estrutura articulada, analisámos a estatia de estruturas articuladas e simplificação de análise e vimos também a estatia de estruturas tridimensionais.